Uma campanha de comunicação para prevenir contra o novo coronavírus. A iniciativa é da Fiocruz, Redes da Maré e organizações comunitárias de Manguinhos. Eu converso com a Márcia Correia Castro. Ela é coordenadora da campanha Se Liga no Corona pela Fiocruz. Márcia, como é que surgiu essa ideia de lançar uma campanha em relação à prevenção da Covid-19? A gente já estava bastante preocupado aqui na Fiocruz com a questão de que as informações que vinham sendo produzidas, as orientações das autoridades sanitárias, elas não encontravam muita possibilidade de serem colocadas em práticas no contexto de populações que estão vulneráveis em função da pobreza. Então, se fala, você tem que ficar pelo menos a 2 metros das pessoas, como se o cômodo da casa tem 7 metros quadrados e ali moram 5 pessoas. Você precisa lavar a mão várias vezes ao dia, mas a maior parte das favelas na região metropolitana do Rio de Janeiro, pelo menos, tem dificuldade com o abastecimento de água. Então, assim, já havia essa preocupação. Ao mesmo tempo, as organizações do entorno da Fiocruz, de Maré e Manguinhos, procuraram a presidência da Fiocruz também pedindo ajuda. Então, foi meio que a fome com a vontade de comer. A gente já estava preocupado, veio a demanda e aí a gente começou com a campanha. É muito importante porque essa campanha considera, a questão de condição de vida e habitação justamente de uma população muito vulnerável. Você trouxe aí bons exemplos que fogem um pouco das medidas de prevenção anunciadas, ou seja, como seria possível alertar uma população como essa se não tem direito a saneamento básico, se muitas vezes não tem sabonete em casa. Na verdade, assim, a gente sempre, todo mundo sabe que o Brasil é um país muito desigual do ponto de vista socioeconômico, mas a pandemia de Covid-19, ela meio que esfrega isso na nossa cara, né? Então, você fala em isolamento social. Pedreiro não tem isolamento social, porteiro não tem isolamento social. Justamente as profissões que são mais demandadas, têm mais dificuldade de fazer o isolamento, são as profissões das pessoas mais pobres, né? Então, na verdade, é uma questão assim, de você encontrar alternativas de enfrentamento da pandemia por essas pessoas que não têm possibilidade de acatar o que as autoridades sanitárias estão preconizando. E o que é que inclui esse conteúdo da campanha? Então, a campanha ela tem os conteúdos iniciais, porque ela não se encerra no momento do lançamento, mas de início, nós produzimos em parceria com várias organizações comunitárias, né? Vou citar algumas aqui, a ONG Redes da Maré, a Associação de Agentes Comunitários de Saúde de Manguinhos, o Comitê Comunitário de Manguinhos, enfim. A gente produziu spots de áudio, a gente produziu radionovela, a gente produziu arte para cartazes, artes para uso em redes sociais, vídeos, interprogramas curtinhos, enfim, a gente produziu uma série de materiais que pensam, propõem alternativas para a prevenção ao Covid-19 nesses contextos, né? Mas a ideia é que nas comunidades possa se continuar produzindo materiais e que a Fiocruz dê o selo para esses materiais. Eles mandam os materiais para a gente, os especialistas olham, se estiver tudo ok, a Fiocruz bota lá, a Fiocruz está junto e aquilo pode circular. É uma espécie de chancela científica no momento em que se divulga muita informação? Exatamente. Nessas comunidades, nesses territórios, já tem muita potência, já tem muita gente produzindo comunicação, já tem muita gente trabalhando para se ajudar. E aí a ideia da Fiocruz é tentar fortalecer esses atores que já estão dentro do território, que já têm o diálogo, né? Diferente a gente falar e quem está ali, que é seu vizinho, dizer, né? Então, a ideia é a Fiocruz fortalecer esses grupos. Quais são esses recursos de divulgação? Por exemplo, a gente já observou que vocês têm entrevistas com especialistas, material para o WhatsApp, não é isso? Nós temos materiais para o WhatsApp, materiais para redes sociais, né? Diferentes cards em diferentes formatos para uso em Facebook, para uso no Instagram, para uso no Twitter, para uso no WhatsApp também. A gente tem outros vídeos mais curtinhos que ainda não subiram para o site, mas que já estão prontos. A gente tem radionovelas, a gente tem áudios para os carros de som que rodam a comunidade jogarem as informações. E vale tudo. Vale funk, vale rap, música evangélica. A gente está trabalhando com qualquer formato, com qualquer suporte. Onde que esse conteúdo fica disponível para ser baixado pela população e poder divulgar também?
As pessoas podem acessar o portal Fiocruz, www.fiocruz.br. Lá tem um link para todos os materiais que já estão disponíveis para a campanha, e a ideia é que continue recebendo mais. E tem um e-mail que é seligaNocorona@fiocruz.br, para outras comunidades que produzam outros materiais mandarem para a gente jogar no site e também dar a chancela científica. Eu também vou conversar sobre esse tema com Daniele Moura, coordenadora de comunicação da ONG Redes da Maré. A ideia é divulgar informações confiáveis, adaptadas às áreas mais vulneráveis da cidade. Daniele, de que forma vocês querem chamar a atenção da população que vive uma situação de maior vulnerabilidade? A gente tem muitas formas para comunicar dentro da favela. São 140 mil moradores distribuídos na Maré em 16 favelas, cada uma delas com especificidade. Então, tem lugares que a gente precisa falar sobre habitação com maior competência, tem lugares que você precisa falar, por exemplo, com saneamento básico, a gente precisa falar sobre falta d'água em algumas favelas que não tem água. Então, por isso, a gente pensou em diversas formas. A forma mais fácil, na verdade, para a gente, que tem dado um certo retorno, são os carros de som. Quer dizer, a gente conseguiu que o Nego do Borel gravasse para a gente, desse essa força, abrisse mão de qualquer valor por conta do seu direito autoral, obviamente, e gravasse para a gente áudios que pudessem conversar com essa população. Conversar do jeito que a gente precisa que seja conversado, né? De uma forma um pouco mais popular, um pouco mais entendível para todo mundo. Então, esse carro de som correu aí, as 16 favelas. Há 15 dias, a gente está rodando sexta, sábado e domingo, que são os momentos que a favela está mais movimentada. A gente teve, na semana passada, a favela um pouco mais tranquila. Infelizmente, esse fim de semana já não foi tão tranquilo. Teve festas, tiveram cultos, as pessoas foram para a rua. Então, a gente ficou muito assustado com isso. A gente ampliou um pouco a capacidade desse carro de som passar. Uma outra forma que a gente está tendo é colando lambe-lambes, postos em frente aos postos de saúde, clínicas da família, postos onde tem um ponto de ônibus, pontos de mototáxi, farmácias, comércios que ainda estão abertos. E a gente colocou cartazes que possam indicar essa população como é que elas têm que fazer para reduzir o dano. Porque, na verdade, a gente imagina que as pessoas não vão conseguir parar de trabalhar, porque muitas delas fazem parte do trabalho essencial, né? Do lanchonete, hospitais. Então, muita gente faz força do trabalho do Brasil, né? No Rio de Janeiro em especial, moram na favela. Então, por isso, a gente imagina que a gente precisa reduzir o dano. Então, essa conversa precisa começar franca. Como é que esse cidadão, esse trabalhador pode diminuir a capacidade de contaminação do vírus? Então, ele tem que evitar, por exemplo, o transporte público lotado, ele tem que lavar a mão, levar um recipiente com água e sabão dentro da bolsa que ele possa lavar na falta do álcool em gel, por exemplo. Ele precisa tirar a roupa quando chegar em casa, ele precisa deixar o sapato lá de fora, ele precisa limpar mais vezes corrimões, enfim, portas, maçanetas. Ele precisa entender que se tem uma pessoa que mora, e muitos moram com idosos, separar o idoso numa parte do sofá, por exemplo, que muitas vezes você não consegue dividir essa pessoa no cômodo, porque o cômodo é um só. Mas se você já conseguir espaçar um espaço, né, ali do sofá para aquela pessoa sentar, evitar beijo, abraço, enfim, talheres, né, compartilhamento de talheres, uma coisa muito comum dentro das favelas, né? Você divide o copo, você divide o talher, a pessoa almoça, você tentar dizer sobre isso, olha só, tem que lavar, é importante fazer isso. Enfim, então a ideia que a Fiocruz, na verdade, chamou a gente para essa conversa e que foi maravilhosa, era uma tentativa de chancelar com dados científicos, mas com uma comunicação que pudesse chegar dentro da comunidade. Então, a gente, na verdade, tentou fazer uma interpretação desses dados e trazer para a realidade da favela. Ou seja, tem situações que a gente não vai conseguir cumprir, né? É então, importante aproximar esse discurso, né, Daniele? Porque senão fica muito em conceitos que viram desafios, né? Exatamente. Quando você morador de favela fala assim, é necessário usar álcool gel. Álcool gel na favela? Aonde? Onde eu compro isso? Como é que eu tenho acesso a isso? Se muita gente está faltando água. A gente passou uma semana aí com escassez de água com a SEDAI, brigando com a SEDAI, pedindo ajuda. Então, assim, como é que a gente pode fazer um racionamento de água, por exemplo, para conseguir dar conta de toda uma limpeza de uma casa, limpeza das mãos da pessoa que trabalha, da roupa que precisa ser lavada toda vez que a pessoa for para a rua, do sapato que precisa ser colocado lá de fora, água sanitária, como é que a gente pode diluir esse cloro, né?
para conseguir ter uma substância correta que possa limpar e ser eficiente. Então, assim, tem muitas dinâmicas que a gente precisa conversar. A gente está entendendo que o Estado precisa entrar com muito mais potência dentro da favela. A gente está ajudando um trabalho que, na verdade, nos cabe nesse momento. Mas a gente não está dizendo que a gente não precisa de ajuda, muito pelo contrário. A gente precisa cada vez mais que o Estado entre aumentando o número de profissionais nas clínicas da saúde, nos postos de unidade de saúde, dentro da Maré em especial, por conta desse trabalho todo aí que foi da chegada do Rio Saúde, que ainda não estabilizou esse atendimento. A gente precisa da água, né, que chega enfim, com força para o segundo, terceiro, quarto andar de uma laje, por exemplo, que não chega, a pessoa precisa ter uma bomba e ela não tem dinheiro para comprar uma bomba. Então, assim, são muitas dinâmicas, o próprio saneamento básico, a questão da habitação. Então, assim, como é que a educação... As pessoas não têm internet, né? Assim, a internet é escassa. Você tem muita gente com internet, mas você tem muita gente sem internet. Como é que você vai dinamizar a questão da aula, por exemplo, que muita gente está tendo homeschooling? O que é homeschooling na favela? O que essas crianças estão fazendo, a não ser indo para a rua? Então, assim, não tem como você segurar uma criança que mora num quarto e sala, quando muito é um quarto e sala, dentro de casa, e diz assim, fica aqui comigo, e a vovó de um lado do sofá, e a outra criança do outro lado do sofá. Então, assim, é uma realidade que não está próxima da Como vida. É que essa informação, Daniela, está chegando aos moradores de forma diferenciada? Então, a gente criou essa dinâmica dessa interpretação de texto, vamos dizer assim, para uma forma um pouco mais fácil, e a gente tem algumas possibilidades. Um é o carro de som, o outro são cartazes presos em vários lugares estratégicos da favela, comércios, ponto de ônibus, mototáxis, mostrando a importância desses cuidados, dessa redução de danos, né? Uma tentativa de reduzir o dano dessas pessoas. A gente criou uma dinâmica nas redes sociais. A gente criou listas de transmissão com as associações de moradores, porque elas ampliam também a sua capacidade para os moradores. Então, a gente tem essa linha direto com os presidentes também fazem essa transmissão. A gente tem também parcerias com outros coletivos da Maré. A gente está se reunindo toda semana, trabalhando com todo mundo junto, para poder ter essa dinâmica que todos os coletivos possam utilizar todo o material em conjunto, quer dizer, não é material meu, seu, de fulano, não, é um material para as favelas. Então, a Maré pode usar, Manguinhos pode usar, Rocinha pode usar, qualquer lugar que tem essa característica periférica deve usar no Brasil. Quer dizer, usar esse material, dar download e poder também multiplicar essa ação. Que tipo de dúvida, tema dentro da pandemia precisa ser reforçado durante a campanha, na sua avaliação? Eu acho que a grande questão é a não contaminação, quer dizer, o cuidado, do meu ponto de vista, assim, o meu grande medo é com o idoso da favela, né? Então, assim, só a Maré são 10 mil idosos, 10 mil pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Então, você imagina 10 mil pessoas contaminadas utilizando o Hospital Geral de Bom Sucesso, que agora já não tem leito. Como é que será quando essa pandemia de verdade chegar na Maré? Então, eu acho que, nesse momento, o cuidado, no meu ponto de vista, é com as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Então, essas pessoas precisam ser cuidadas, elas precisam tomar seus remédios, saber que não adianta, o diabético precisa continuar tomando, o cara da pressão alta precisa tomar, enfim, continuar a sua relação com os seus remédios cotidianos, que isso não vai mudar, isso vai melhorar se ele tiver, né? Os alérgicos, os asmáticos, se mantendo essa relação com a clínica da família, que muitas vezes não está fazendo esse atendimento para essas pessoas, porque esse atendimento de rotina foi suspenso. Então, é um agravante também nesse momento. Então, o que é importante o Estado agora, no meu ponto de vista, fazer? Trabalhar com os médicos de família para que essas pessoas possam ir na casa dos idosos, dar uma olhada verificar essa saúde, o estado que essas pessoas estão vivendo e tentar dar informação para que esse dano seja reduzido. A gente sabe que esse vírus vai chegar, a gente sabe que vai ser uma coisa muito séria. O que a gente tenta fazer é mitigar esse problema. Ou seja, a consequência vai ser muito danosa. A gente quer diminuir o tamanho desse dano. Agora, os recursos são variados, né? A gente tem desde radionovela, material para WhatsApp, peças, vídeos, né? Isso tudo acaba atingindo e dando um foco diferente na sua avaliação? Com certeza. Um senhor de idade, por exemplo, ontem estava me ligando dizendo: gastei minha tarde de domingo inteira sabendo da novela lá que vocês fizeram.
Quer dizer, para a gente é incrível, porque ele conseguiu prestar atenção no tamanho daquela informação de uma maneira muito fácil, de uma novela, de um caos, né? Aquele senhor que teimoso, que não conseguia sair de casa, e aí a sobrinha falou, olha, se você não sair, vai acontecer isso, cuidado. Então, assim, mostra a realidade. Quando você mostra a realidade, fica próximo do entendimento, né? Porque está na realidade, está no dia a dia daquela pessoa. Não é uma coisa afastada, uma coisa utópica, que vai estar longe da realidade dele, não. É aquele senhor que ele conhece, é aquela vontade de sair de casa, né, para uma casa pequena, é uma favela barulhenta, que em geral costuma ser mesmo. Então, tudo isso a gente teve cuidado com o barulho, com a voz, ser uma voz mais próxima da pessoa da favela, sabe? Então, assim, a Joelma que gravou, moradora da Maré, a Natália da Fiocruz, enfim, são pessoas que ajudaram a gente nessa dinâmica para a construção de uma narrativa que fosse uma narrativa próxima a essas pessoas, para que de verdade essa comunicação pudesse ser estabelecida. Porque não adianta nada a gente fazer um trabalho incrível e isso não chegar até lá. Então, é sim a radionovela que está agora, inclusive, no Spotify, em outros perfis de podcast. Tem possibilidade de você também acessar por WhatsApp, então a pessoa recebe lá e fica escutando os áudios do WhatsApp. Tem as imagens que você também pode... Tem Instagram, tem foto de você pode mudar seu perfil, né, para você dizer que faz parte dessa campanha, tanto no Facebook, quanto no Twitter, quanto no Facebook, no Instagram, enfim, nas redes sociais que as pessoas estão mais acostumadas a usar. Então, a pessoa escolhe da forma que ela quer utilizar aquilo, sabe? E não para por aí. A ideia é que esse coletivo se construa ainda mais, quer dizer, construa ainda mais conteúdo, né, que possa fortalecer isso a partir do que a gente escutar agora. Então, assim, o que a gente está escutando na favela, dizendo, olha só, funcionou a radionovela, então vamos fazer uma próxima, sabe? Ah, o WhatsApp não funcionou assim, precisa de uma animação, então vamos fazer uma animação. Quer dizer, o que a gente precisa fazer? O vídeo não funcionou, as perguntas ainda estão muito, as respostas ainda estão muito longe da realidade das pessoas, então vamos tentar de uma outra forma. Vamos fazer uma animação, vamos tentar um GIF, vamos criar legendas. A gente se preocupou de todas as formas, né? A gente pensou num vídeo que tivesse o áudio, quer dizer, pergunta com áudio para a pessoa poder, tanto cego quanto surdo, enfim, tentar dar o máximo de acessibilidade possível em pouco tempo, que a gente teve muito pouco tempo para produzir isso, mas com essa preocupação para que ela pudesse chegar esse conteúdo a qualquer pessoa. Uma pessoa que tem dificuldade de ler vai escutar, a pessoa que tem dificuldade de escutar vai ler. A ideia é essa. Daniele, muito obrigado, então, pelas suas informações.